Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem, Maurício? Hudson, Opa, Gilberto, tudo em paz, meu querido? Tudo tudo bem? em Tudo paz e ótimo. você? Bem, bem. Presidente Fernanda, bom dia. Prefeito Simão, acho que já está conosco também. Bom dia, pessoal. Já estou por aqui também. Ótimo, prefeito. Tudo certo. Aniversário de Petrolina é hoje, prefeito? Aniversário de Petrolina, 21 de setembro, 130 anos. O mês todo Oh, aqui mas de entrega, ordem de serviço, muita festa, mas muito trabalho. Viu? muito bem, prefeito. Tem que comemorar o mês todo mesmo, tá certíssimo. Isso. Não sei se Jeconias, Bruno Quick já está conosco. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. O Bruno está entrando. Vamos começar? Gilberto. Bom dia, já estou aqui já. Ô, Tá, Bruno. está aí. Bom dia, abri a câmera aqui. Tudo bom, Muito bem. Gilberto? Como é que você está? Legal. Eu vou bem, obrigado. E você, Bruno? Beleza, graças a Deus. Então tá Estamos bom. aqui, cara. Viu? Estou aguardando aqui. Você está bem? Eu vou bem, obrigado. Eu só registrar a todos que você está no computador da Mércia, correto? Vixe, ela pegou meu tablet e botou o nome. Deixa eu ver como é que eu arrumo isso aqui. Não, fique tranquilo, tá todo mundo vendo que é o Bruno. Tem dúvida, não? Então tá bom. Não há dúvida, não. Só já estou registrando aqui, né? Pelo menos Isso às aí. 9 da manhã, né, Bruno? Isso aí. Obrigado, Muito bem. Gilberto. Valeu, amigo. Satisfação. Vamos lá. Fernanda está conosco, o prefeito também. Eu acho que talvez Ótimo. possamos começar, né? 9h03, À reunião virtual vontade. pontual. Bom dia a todos e todas. Obrigado, né, por aceitarem o convite. Eu estou começando porque o convite, na verdade, é do SEBRAE, a Frente Nacional de Prefeitos está aqui, né, apenas ajudando na mobilização, na construção do lançamento dessa maravilhosa cartilha. E o roteiro que combinamos seria 3 falas institucionais para abrir esta conversa nossa, né? Mais falas no sentido assim de introduzir o assunto, situar todo mundo, né, do contexto desta cartilha, da medida provisória, dos reflexos, né, do tarifaço em relação à exportação de perecíveis. Então, o Bruno Quick, diretor do SEBRAE Nacional, fará a abertura do evento. Depois, na sequência, o prefeito Simão Durando, prefeito de Petrolina, liderança da FNP, vice-presidente da FNP, para o assunto justamente de fruticultura irrigável, que tem trazido esse tema, a preocupação dos prefeitos do Vale de São Francisco e de outras regiões do país com esse tema.
e agradecer muito a presença da Fernanda, presidente do FNDE, competentíssima amiga e que, como o PNAE está no guarda-chuva do FNDE, certamente poderá nos ajudar bastante. Na sequência, nós convidaríamos algumas instituições que, caso presentes, pudessem fazer alguns comentários. Não, aí na sequência o Maurício, né, o Sebrae apresenta a cartilha, obviamente, né, e aí já é uma parte mais técnica da reunião, aí compreendendo a agenda mais apertada do prefeito, da Fernanda e do Bruno, caso queiram deixar os técnicos acompanhando a apresentação, que certamente será muito enriquecedora, né, da cartilha, e depois terá um espaço de tira dúvidas. Beleza? Acho que tem o Hudson antes de mim, Gilberto. Tem o Hudson que fala antes de mim do Sebrae, que é o coordenador da parte de compras. Ah, que bacana. Então, combinados assim. Depois, quando chegar o horário da apresentação da cartilha, o Hudson começa e o Maurício finaliza. É isso? Sim. Muito Isso. bom. Então, reiterando aqui em nome do prefeito Eduardo Paes, o bom dia a todos e todas, do presidente da FNP, queria passar a palavra com muita honra e satisfação para o amigo Bruno Quick. Bem, bom dia a todos, a todas, querido parceiro antigo, amigo Gilberto, nessa causa do municipalismo e a partir do municipalismo a questão do desenvolvimento do nosso país, com pautas aí de políticas públicas, questão da inclusão, da produtividade, da sustentabilidade, pautas tão necessárias e atuais. Queria cumprimentar, então, a Fernanda, presidente do FNDE, um órgão parceiro nosso desde sempre, exatamente nessa pauta do uso do poder de compra, das compras públicas, não é? Ao prefeito Simão Durando, ali na Petrolina, vizinho de Juazeiro, ali, região famosa pela questão da fruticultura, pelo desenvolvimento, pela integração regional. Cumprimentá-los em nome deles, a nossa Josiane, que está aqui, a nossa diretora lá de Pernambuco, né? E dizer que essa pauta é da maior importância, não é? Essa ação dos municípios, dos territórios, com a nossa, no caso, com o FNDE, com toda essa pauta da educação, essa coisa da merenda, não é? É uma ação que a gente trabalha há muitos anos, e aí eu tô só colocar um pouquinho, só para destacar alguns pontos que se fazem muito nítidos e destacados nessa situação. Primeiro, exatamente, prefeito, o papel preponderante desse Estado-município na vida do cidadão e na realidade dos brasileiros e das brasileiras. Quer dizer, o Estado presente, né, verdadeiramente no cotidiano das pessoas é o município, né, na nossa federação, obviamente alinhado às políticas do Estado, estaduais e às políticas federais, como no caso, nesse caso implementado pelo FNDE, tão importante nessa agenda. Mas dizer que essa capacidade de dar respostas rápidas do município, queria comentar com o senhor rapidamente, nós já tivemos 2, 3 dias depois, Josiane, nossa diretora, das primeiras ações de mobilização de empresários com o poder público que aconteceu no país, foi exatamente aí. Então, nessa região da fruticultura, foi feita uma análise muito detalhada do que exporta, da fruta que exporta, que não exporta, qual é o mercado que poderia absorver essa produção para não causar desmobilização dos empreendimentos, para não trazer prejuízos e problema com o emprego na região, não é? Toda a economia, toda a sociedade. Então, dizer que, mais uma vez, nós vemos essa relação das políticas nacionais com o protagonismo ágil e objetivo dos municípios. Por isso, a gente tem essa parceria de tantos anos com a Frente Nacional de Prefeito, temos parceria também com a Confederação Nacional de Municípios, mas os municípios polo, nós temos a relação muito prioritariamente aqui junto com o Gilberto, hoje o prefeito Eduardo Paes preside a instituição. Então, essa é exatamente uma resposta prática do sentido dessa nossa parceria. Então, prefeito, em nome do senhor, cumprimentar todos os prefeitos, vejo nós teremos também o prefeito lá de Muriaé, vizinho da minha terra, sou mineiro, sou lá vizinho de Muriaé lá. Então, a gente vê essa capacidade do Brasil se mobilizar a partir dos municípios. Então, parabenizar, dizer que, não por acaso, a nossa grande estratégia hoje é estar próximo, presente e parceiro dos municípios brasileiros. Uma cidade empreendedora,
com o Território Empreendedor, com inúmeros projetos que a gente tem. Nosso parceiro preferencial no dia a dia do SEBRAE. A UFNDE, dizer para a Fernanda que a gente tem, há muitos anos, desde que a gente trabalhou o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, nós temos lá o capítulo 5 do Estatuto, que exatamente ele regulamenta a Constituição, né? O artigo 179 da nossa Constituição. No capítulo 5 ele fala do uso do poder de compra, ou das compras públicas. E no capítulo das compras públicas, o primeiro órgão que a gente começou a trabalhar, onde a gente conseguiu aprovar o tratamento diferenciado em 2006, já início, 1º de janeiro de 2007, nós começamos a fazer uma grande mobilização, e o FNDE foi o primeiro órgão que a gente trabalhou, exatamente porque ele pratica compras governamentais com o poder público local, com o poder público tanto municipal quanto estadual, através da compra da merenda, e através da compra dos uniformes, do mobiliário, de pequenos serviços. Então, hoje, quando a gente está lançando a cartilha do Plano Brasil Soberano, então a gente tem essa instituição altamente capilarizada, aliás, completamente capilarizada, está em todos os estados, Distrito Federal e municípios, todos sem exceção, com essa capacidade rapidamente dessa resposta. Nós sabemos a importância que tem essas compras localmente, não é? Então, a FNDE e municípios não poderia estar melhor, viu, Gilberto, Fernanda e prefeito Simão. Estamos exatamente dando essa arrancada para nacionalizar essa campanha. E queria, por último, dizer o seguinte, com o aspecto mais geral. Se tem um instrumento que o Estado brasileiro, a Federação, dispõe de induzir o desenvolvimento, é o uso do poder de compras. Não tem nada tão potente. O Brasil compra 16% do seu PIB em compras públicas, contratações públicas. Nós hoje já temos aliados fortemente essa política, todos os tribunais de contas do Brasil. Então, nós temos órgãos de controle externo impulsionando essa política. E por que ela é importante? Porque, para além de fazer o que ela faz agora, que é buscar um mercado para viabilizar a continuidade da produção local, alimentos, móveis, confecções, uma série de setores, ela também induz a cultura local, o desenvolvimento local, a questão da saúde alimentar, não é? E uma série de outros aspectos muito fundamentais naquilo que verdadeiramente nós podemos chamar de desenvolvimento sustentável. Então, é prestigiar a economia local, fomentar a questão da identidade, da cultura local, com alimentos regionais, etc., não é isso? E a questão da saúde alimentar. A saúde pública, ela começa com a questão da educação alimentar. Então, tudo isso se faz presente nessa pauta tão importante que hoje nós vamos tratar para fazer frente ao chamado tarifaço, onde produtos importantes, onde regiões, produtores, trabalhadores e trabalhadoras, cooperados, associados, sentem em regiões brasileiras o impacto de um mercado que se fecha repentinamente, contratos longos, continuados. Então, vale para o mel, vale para as frutas, não é? Vale para a farinha, vale para tudo. E volto a dizer, comprando localmente, a gente faz o melhor uso possível do poder de compra. Porque não é isso, prefeito? Nós estimulamos o desenvolvimento do nosso país, aonde as pessoas vivem, aonde as pessoas trabalham, aonde as pessoas empreendem. Então, contem muito com o SEBRAE, a Josiane, prefeito, você deve conhecê-la, nossa diretora, teve aí já reunião logo nos dias seguintes, está aí na reunião conosco. O SEBRAE está à disposição, o SEBRAE está engajado, o SEBRAE é parceiro do FNDE, dos prefeitos da gestão pública brasileira. Então, um bom lançamento e que façamos bom uso, possamos disseminar em todo o país. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Muito obrigado, viu? Sempre muito preciso e instigante a sua fala. Queria também saudar o prefeito Marcos, Dr. Marcos, né, prefeito de Muriaé, que é o vice-presidente de alimentação escolar da FNP, está aqui conosco, simpático prefeito de Muriaé. Então, sem delongas, prefeito Simão Durando, para depois ouvirmos a Fernanda.
Prefeito Simão, como é que está a situação da exportação de frutas, especialmente manga e uva aí no nosso querido Vale do São Francisco? Bom dia, Gilberto. Bom dia aos colegas prefeitos e prefeitas. Deixar um abraço especial ao diretor técnico do Sebrae, Bruno. Deixar meu abraço também mais que especial à Josiana, que foi diretora do Sebrae aqui em Petrolina por muitos anos. Fez um trabalho excelente. Ao Maurício está conosco também. A minha amiga Fernanda, presidente da FNDE. Eu queria só fazer um breve histórico de qual foi o passo a passo, a importância da frente, quando a gente foi pego de surpresa por esse tarifaço que atingiu diretamente aqui o Vale do São Francisco. Hoje nós somos os maiores exportadores de frutas do Brasil e de imediato, de pronto, a frente se colocou à disposição para que as cidades exportadoras fossem até o nosso ministro Geraldo Alckmin para tratar sobre esse tarifaço, porque, diferente de outras regiões, a gente estava correndo contra o tempo, porque a fruta ela é perecível. E o calendário foi muito cruel com o Vale do São Francisco, porque pegou de cheio os meses que nós exportamos, a alta temporada que nós exportamos para a América do Norte começa em agosto, setembro e outubro. Então, o tarifaço pegou mesmo essa janela cronológica e, diferente de você ter uma fábrica que você pode dar férias coletivas, você pode estocar a sua mercadoria, a fruta ela não tem tempo para esperar isso. Então, nós fomos impactados realmente com muita pressão, mas a gente teve com o Geraldo Alckmin, que lançou aí aquele plano de contingenciamento, mas que a gente ainda não sentiu chegar na ponta nos municípios brasileiros esse plano de contingenciamento. E nesse encontro hoje, a gente precisa também falar de alguns pontos que têm que ser tratados. A cartilha do Plano Brasil Soberano, ela trata da gente fazer também dispensas de licitação. Mas eu queria fazer um breve relato. Todas as nossas licitações de merenda escolar já foram feitas para o ano 2025. Os contratos já estão vigentes. O orçamento que nós tínhamos para esse ano já está sendo todo rodado e já está todo comprometido. Eu queria colocar uma proposta aqui, aproveitar que nós estamos aqui com Fernanda, que é a presidente do FNDE. Nós protocolamos ontem um ofício junto aí ao ministro Geraldo Alckmin e também junto a Camilo Santana, ministro da Educação, que liberem um crédito extraordinário de R$1 bilhão para que os municípios possam ter essa dotação extra-orçamentária e aí sim a gente fazia a dispensa de licitação. Porque os prefeitos hoje, todos os contratos de licitação da merenda escolar já estão vigentes. Estamos quase praticamente encerrando esse ciclo 2025. Então, nós não temos orçamento para adquirir esses produtos que foram taxados pelo tarifaço. A proposta que a Frente Nacional dos Prefeitos quer trazer aqui é o ofício que nós protocolamos ontem para Geraldo Alckmin e também para o ministro da Educação, Camilo Santana, de um crédito orçamentário de R$1 bilhão para que os prefeitos possam realmente adquirir os produtos que foram taxados aí pelo tarifaço. Então, essa é a proposta nossa para que a gente possa seguir. Agradecer ao Sebrae por esse também estar participando desse momento muito frágil para os municípios brasileiros, principalmente das cidades exportadoras. Tivemos também com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, as principais cidades exportadoras, para que a gente pudesse pedir dilatação dos especial junto aos bancos, porque atingiu pequenos, médios e grandes produtores de manga e uva aqui no Vale do São Francisco. Então, a nossa urgência, urgentíssima, é que a gente pudesse realmente receber esse crédito orçamentário extra. Aí sim a gente poderia ter essa janela de oportunidade de adquirir os produtos taxados. Então, o momento é esse. Os prefeitos estão todos juntos com a Frente Nacional dos Prefeitos. Tivemos já as nossas demandas que foram feitas junto a Geraldo Alckmin, como também junto a Aloysio Mercadante. E esse momento importante da cartilha Brasil Soberano, a gente coloca realmente esse interesse da gente adquirir os produtos. Mas a gente precisa ter esse crédito extra-orçamentário, porque nenhum prefeito no Brasil hoje vai ter crédito para comprar os produtos que estão aí sendo colocados através da cartilha do Plano Brasil Soberano. Eram essas minhas colocações. A gente está falando aqui em nome de todos os prefeitos das cidades exportadoras, mas a gente está correndo contra o tempo, principalmente o Vale do São Francisco, porque a manga ela tem um ponto de maturação como a uva, e eu vou deixar um dado para finalizar as minhas palavras. Nós tínhamos para exportar
nesses 3 meses agora, 2.000 containers de manga para os Estados Unidos. Mais de 500 containers de uva eram para sendo enviados para os Estados Unidos. Era para voltar agora, nesses 3 meses, aqui para o Vale, mais de 120 milhões de dólares que seriam injetados na economia de várias e várias cidades, não só Petrolina e Juazeiro, mas todo um Vale do São Francisco, que atinge aí a mais de 1 milhão de pessoas. A gente está aqui hoje falando do interesse dos trabalhadores e trabalhadoras da fruticultura irrigada, do pequeno, médio e grande produtor que está aflito sem saber o que fazer com a sua produção. E para finalizar, a nossa produção ela não tem como ser absorvida toda pelo mercado interno brasileiro. Essa saída de mandar uma parte da produção é louvável para a merenda escolar, mas a gente precisa realmente atingir muito rápido os produtores que estão aqui com a sua manga pronta para colher, sem ter para onde enviar, o banco já esperando receber o dinheiro da safra, e a gente agora com esse plano que tem que ser feito urgente, a cartilha do Plano Brasil Soberano, a nossa proposta é essa, um crédito de R$ 1 bilhão pelo FNDE. Muito obrigado. Prefeito Simão Durando, muito obrigado aí pelas suas palavras. Antes de passar para a Fernanda, apenas complementaria, Fernanda, se o prefeito me permite, na reunião com o prefeito Mercadante, o prefeito Simão e o prefeito Andrei de Juazeiro, que estava lá também, comentaram, porque a medida provisória ampara as empresas exportadoras para os Estados Unidos, mas elas têm que comprovar que exportam para os Estados Unidos para acessar o crédito do BNDES. Ocorre que muitos pequenos produtores de frutas, ou de mel, ou, né, o Bruno Quick conhece essa realidade, ele vende isso primeiro para o exportador. Então, quem tem a nota fiscal de exportação, os documentos de exportação, é esse intermediário, não é o produtor. Então, o produtor que é pequeno fica numa situação muito vulnerável, porque ele não comprova que exporta, porque ele comercializa dentro do país, e eventualmente vai ter dificuldade para acessar esse crédito, e a fruta no pé. Fernanda, muito obrigado pela generosidade do seu tempo. Por favor, quais são os seus apontamentos, os seus comentários a respeito dessa agenda tão importante? Obrigada, Gilberto. Eu queria iniciar cumprimentando você, um companheiro de longas datas, né, Gilberto? Já da área fiscal, e estou sempre à sua disposição. Agradecer à FNP pela parceria de sempre. Somos entusiastas, sim, do movimento municipalista. Eu gostaria de cumprimentar o Sebrae na pessoa do Bruno Quick, os demais colegas, Maurício, Hudson, acho que o Geconias estava aqui também. Parabéns pela iniciativa do lançamento da cartilha Plano Brasil Soberano. Cumprimentar nosso prefeito Simão Durando, cidade linda, Petrolina, próspera. Fiquei muito impressionada. Estive aí recentemente, realmente fiquei muito impressionada com Petrolina. Enfim, existe um ar diferenciado aí nessa cidade. Parabenizar pelo trabalho. Eu acho que nós estamos aí no meio de muitas transformações, mas também de muitas oportunidades. Dizer que nós recebemos ontem o ofício, eu acho que chega em boa hora. Acho que a ideia de um crédito extraordinário aí direcionado à nossa liderança desse processo, ao nosso ministro e vice-presidente Alckmin, e também ao ministro Haddad e ao ministro Camilo. Imediatamente repassei ao ministro Camilo também. Acho que é uma batalha muito legítima e, de fato, o PENAI ele tem essa potência chegar na ponta de forma mais rápida. Eu acho que temos também algumas oportunidades aí de indução, de relembrar a potência desse programa, que de fato é um programa muito potente, que já chega muito na ponta. Lembrar também que estamos no momento que o presidente Lula assinou a medida esse ano. Existiu uma possibilidade de até 20% do recurso do PENAI ser direcionado a ultraprocessados. O presidente Lula baixou esse percentual em 2025 para 15% e em 2026, 10%. Então, significa que é mais recurso que vai estar disponível para a agricultura familiar, com comida que a gente diz que é de qualidade, saudável, nutritiva, que é a chamada comida de verdade. Isso aí é muito importante. E lembrar também, eu não sei se vocês acompanharam ontem na mídia, o Congresso Nacional aprovou um PL ontem que aumenta o limite de 30% do PENAI para a agricultura familiar para 45%.
é também uma vitória da agricultura familiar do Brasil, significa mais de 800 milhões de reais destinados à agricultura familiar. Então tem um movimento muito bom. Esse PL agora segue para a sanção do presidente Lula. Obviamente a vigência dele é a partir de 1º de janeiro de 26, Simão, mas de qualquer forma já é um outro mercado de quase 1 bi que vai ser perene a partir de 26 e que eu não tenho dúvida que vai favorecer toda a agricultura familiar. Tocante ao ordinário, que é muito importante, a gente tem como fazer isso aí de forma rápida. Tem um representante nosso aqui, eu estou na terra do Bruno Quick, estou aqui nas Minas Gerais, vou já participar de um evento com os prefeitos aqui do estado de Minas Gerais, mas o Bruno, o Bandone vai estar aqui com a gente, é nosso representante, o Daniel Bandone é nosso representante aqui do PENAI, ele vai estar acompanhando todo o desdobramento da cartilha. Temos interesse em contribuir para a cartilha, que a gente sabe que essa cartilha é dinâmica, e trazer regras específicas, detalhamentos específicos para o PENAI. Nós já estamos modulando também, foi nosso compromisso aí com o Gilberto, um evento nacional específico, prefeito, com as nossas nutricionistas, para elas compreenderem o cardápio, ele tem como ser otimizado hoje, né? A partir, sei lá, da próxima semana, você já tem como inserir esses itens e induzir compras. Isso para a gente já vai fazer esse evento nacional. Imediatamente liguei para a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais. Esse evento eles estarão conosco. Liguei para o Ferreirinha, que trata aí do Conselho de Secretário das Capitais, também está dentro com a gente, além do Sebrae e FNP que já estavam. Então, assim, eu acho que a gente tem como fazer também um evento lembrando as nutricionistas desses itens e fazendo o PENAI ser um parceiro nesse projeto. A questão também relacionada a todo um detalhamento e uma facilitação das compras, que já é isto ao PENAI, e a gente vai estar relembrando tudo isso. Enfim, a gente acredita que o FNDE, sim, mais uma vez tem como colaborar nesse programa que é pulsante e que está de mãos dadas aí há muitos anos com a agricultura, especialmente com a agricultura familiar brasileira. Eu queria mais uma vez agradecer, cumprimentar aqui o nosso prefeito de Juazeiro, estou vendo aqui o secretário de governo de Juazeiro da Bahia, o Plínio também, uma cidade que eu estive junto aí com Petrolina, e os demais prefeitos aqui. Mais uma vez agradecer ao Gilberto, obrigada pela oportunidade, Ministério da Educação, por meio do FNDE, está aqui nessa luta com vocês. Muito obrigada. Fernanda, muito obrigado, viu? Assim, inspiradoras suas palavras, animadoras, como sempre, né? Ver que você recepcionou esse pedido dos prefeitos e entendeu, compreendeu muito rapidamente, né? E que gestora competente que de que o orçamento da merenda, obviamente, desse ano já está comprometido, e vamos aí batalhar por novos recursos para que essa situação ganhe esta possibilidade de ajuda, né? Num problema tão complexo. Então, como combinamos, né, estamos aqui britânicos, né, com os horários muito precisos. Caso Bruno, prefeito Simão, Fernanda, né, queiram cuidar das outras agendas, compreendemos. Queríamos agradecer a participação. Caso queiram continuar conosco, por favor, fiquem à vontade. Mas passaríamos, então, primeiro saudar Jeconias, né, companheiro de longa data, irmão, que está lá liderando no Sebrae, né, a gerência de desenvolvimento territorial, mas eu acho que o primeiro a falar é o Hudson, que vai fazer a introdução da cartilha. Por favor, Hudson, fique à vontade. Ok, obrigado, Gilberto. Gostaria de saudar a todos e por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui com vocês de lançar essa cartilha. Ela é uma cartilha que foi criada com muito carinho aqui com os autores Maurício Zanin e a Fabrini, né? São os nossos consultores aqui ligados à questão de compras públicas. Uma parceria também com as nossas unidades internas, unidade de competitividade, unidade de gestão de soluções. Então, nós criamos juntos em parceria para poder traduzir, né? Ou seja, trazer uma linguagem fácil de entendimento, a medida provisória e a questão da portaria interministerial que também foi lançado. Então, nós lemos com bastante cuidado, olhamos bastante os detalhes desses dois documentos e elaboramos essa cartilha.
Aqui no Sebrae nós temos um programa Cidade Empreendedora e Territórios Empreendedores, onde nós temos metodologias que podem, né, ajudar os municípios na execução de todo esse processo. Eu gostaria de destacar alguns pontos importantes que traz na medida provisória e na portaria, e o quanto que nós podemos também estar juntos com vocês nesta jornada da utilização daquilo que está trazendo, né, ou seja, nos documentos, mas também de uma maneira muito prática, né, para trazer soluções para os municípios e os territórios impactados. Quando nós olhamos para a medida provisória, nós entendemos que ela é uma via expressa, ou seja, uma via expressa que foi construída para exclusivamente, né, para as empresas afetadas com a questão do tarifaço. E uma questão que a gente entende importante, ainda mais quando se fala em municípios grandes, é esse olhar, né, interno, ou seja, o quanto que a gestão pública, a importância da gestão pública olhar para o município e identificar, né, ou seja, os produtos que foram impactados e as empresas impactadas. Então, acho que isso é um ponto importante a identificar, a mapear, saber exatamente quais são essas empresas e quais são os produtos, até porque a medida provisória, ela traz um dispositivo que é muito interessante, que é a questão da possibilidade de você ter atas de registro de preço, né? Ou seja, e que são atas de registro de preço que podem até alavancar até 5 vezes a ata. Ou seja, ela cria possibilidades, inclusive, da União aderir à ata de registro de preço dos municípios e os estados também fazer adesão a atas de município e município de município. Então, ou seja, é uma ferramenta que possibilita uma teia realmente de conexão utilizando a questão da ata. Então, se você tem o entendimento dos produtos impactados, né, com a questão do tarifaço, isso pode trazer para você uma visão do que vale a pena. Se vale a pena você ter uma ata de registro de preço ou se vale a pena aderir a uma ata de registro de preço. Então, acho que esse é um ponto importante quando você tem esse mapeamento definido e concluído para que você defina a melhor estratégia para ser utilizada. Um ponto também importante que o Zanin daqui a pouquinho vai entrar nos detalhes da cartilha é a questão dos processos de contratação. Ele traz algumas questões simplificadas, mas as regras também são muito bem estabelecidas. Então, esse cuidado também ele é bem importante, seguir o processo de uma maneira muito estrita, seguida realmente de acordo com aquilo que está estabelecido na medida provisória e na portaria. A transparência, ou seja, publicar todos os atos, né, nos seus sites, né, do órgão e o Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso traz muito clara, né, em todos os documentos, e nós reforçamos essa questão também na nossa cartilha, da questão da transparência, da questão da publicidade de todos os atos. Então, isso é um ponto importante a ser considerado. E a questão do olhar estratégico, ou seja, você tem uma possibilidade de atuar de uma maneira muito prática e de maneira muito pontual e a curto prazo, mas olhando também de forma estratégica para o futuro e construindo algo duradouro. Então, ou seja, acho que isso é um ponto importante e uma oportunidade que essa medida provisória ela traz. Você consegue organizar os seus processos e ter uma visão a longo prazo. Então, o Sebrae está à disposição através dos nossos programas. Nós estamos aqui, né, construindo junto com vocês metodologias. Nós temos metodologias que podem dar todo esse apoio para que vocês consigam executar da maneira adequada, de acordo com a lei, com toda a transparência, com toda a organização necessária e com a visão estratégica para fazer com que o seu município ele cresça. Eu vou passar a palavra para o Maurício Zanin, onde ele vai trazer os detalhes da cartilha, ele vai abrir a cartilha, nós vamos navegar na cartilha e juntos nós vamos apontar exatamente esses principais pontos que eu citei aqui junto com vocês. Obrigado. Maurício, se você me permite um segundinho, Claro. O prefeito Marcos, Dr. Marcos de Muriaé, ele acabou de falar que ele está embarcando no aeroporto e vai precisar se ausentar da reunião. Mas, prefeito Marcos, fique à vontade. Caso o senhor queira dar uma palavrinha, eu estou falando com ele no WhatsApp aqui. Não sei se ainda dá tempo antes do senhor embarcar. Acho que já embarcou. Então, tá bom. Desculpa, Maurício, ter interrompido aí a passagem de bastão do Hudson para você, mas, Maurício, fique à vontade.
Vamos lá. Então, pessoal, só para aqui, primeiro queria agradecer a oportunidade, queria parabenizar o Sebrae e toda a Frente Nacional de Prefeitos, enfim, essa divulgação, esse aspecto de resposta muito imediata. O que nós vamos apresentar aqui é um passo a passo mesmo, nós vamos navegar por toda a cartilha para que nós possamos ter um entendimento. O objetivo na construção desse documento foi tornar a operação simples, sem ser simplista, ou seja, simples de fazer e rápido para a operacionalização dos aspectos práticos que precisam dar esse tipo de resposta. Então, somando com a demanda aí do prefeito, é importante que nós possamos ter essa visão clara de que nós vamos conseguir impactar isso de maneira muito direta e que os municípios podem tomar essas ações. Então, só chamando a atenção que se um município, por exemplo, conseguir executar o seu processo naquela sua área de atuação específica e já tiver uma ata de registro de preços, ele asfalta esse caminho para que os outros municípios possam conseguir pegar uma carona, por exemplo, nos percentuais disso. Então, é muito importante esse olhar para o desenvolvimento local e esse olhar para a sua realidade. Então, o que nós fizemos na cartilha, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar uma primeira visão direto ao ponto, algumas recomendações práticas das orientações da medida provisória e da regulamentação da portaria interministerial, e depois nós vamos fazer um batimento, assim, artigo por artigo, para que possamos ver o que está acontecendo e o que eu posso fazer funcionar, ok? Deixa só eu começar a compartilhar aqui. Alguém entrou compartilhando. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela com vocês aqui, ok? Vocês estão enxergando aqui minha tela já? Fiz ali. Então Sim. vamos lá. Então, os links aí já devem estar disponibilizados para vocês da contratação da medida provisória. Nós não estamos, então, primeira coisa, nós não estamos abordando toda a medida provisória, nós estamos abordando os aspectos práticos do fluxo operacional para compra de municipais e também de estados de gêneros alimentícios não exportados, com base aqui no capítulo, né, 8 da medida provisória 1309 de agosto de 2025. Então, nós temos aqui essa primeira cartilha, ela já está disponível para vocês, e nós vamos aqui entrando direto aos pontos que são importantíssimos para que nós possamos colocar. Então, quais são os pontos centrais da medida provisória que estão aqui? Primeiro, quem pode utilizar essa alternativa? Os órgãos e as entidades da administração pública de todos os níveis, né, federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, abrangidos pela Lei 14.133. Ou seja, nós temos essa ação que os entes estaduais, ou seja, o Estado presente no local, pode realizar esse procedimento diferenciado de contratação com os recursos próprios. Atenção, neste momento que a cartilha está sendo colocada, não existe uma fonte de recurso específica para esse tipo de ação. Como já foi comentado no início, está se discutindo, o FNDE está colocando, mas hoje, se você possui recursos próprios, se você tem uma condição objetiva, você pode tomar essa ação imediata. Segundo, os fornecedores elegíveis. Então, os fornecedores elegíveis são os produtores e empresas exportadoras de gêneros alimentícios que deixaram de exportar em virtude das tarifas, de acordo com essa portaria interministerial do MDA e do MAPA número 12, que terão alguns critérios objetivos para esse processo de comprovação. Aqui nós já temos uma grande solução para aquilo que foi comentado no começo. Ou seja, eu tenho uma ação que está dizendo que esse meu exportador, eu sou um produtor local e eu vou exportar, eu vendo localmente e depois isso exporta. Então, você tem dois cenários possíveis. Para os exportadores diretos, você tem a declaração de perda e a declaração única de exportação. São documentos que já são conhecidos, são utilizados normais. E para os fornecedores, ou seja, aquela pessoa interna que vende internamente, você tem a autodeclaração de perda. Então, isso aqui já abre um cenário objetivo para que nós possamos ter essa capilaridade no processo de resposta imediata. Bom, quanto aos produtos elegíveis, mais ao final eu vou passar uma lista exaustiva de todos os produtos elegíveis, mas nós temos o mel, nós temos a manga, nós temos a uva, nós temos o açaí, nós temos a castanha do Brasil e de caju, água de coco, pescados, tilápia, corvina, pargo e outros. Mais à frente,
no próprio conteúdo da cartilha, nós estamos dando a lista atualizada e nós estamos dando também algumas orientações para que as pessoas fiquem bastante focadas no que pode ser feito e no processo de tramitação. Isso é uma medida provisória e nós precisamos ter um certo cuidado, porque muitas coisas novas podem acontecer a cada dia. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas modificações na legislação. Ainda nos aspectos principais, o que nós podemos fazer para a formalização desse procedimento prático, desse fluxo operacional que pode ser utilizado para destravar essa primeira contratação? O seu município, o seu estado pode ser esse primeiro a destravar. E nós queremos, para o pessoal que está assistindo, não só agora, mas que vai assistir isso aqui gravado, que possa utilizar isso como referência. Nós temos a dispensa de licitação, ou seja, autorizada de forma excepcional para aquisição desses gêneros alimentícios mediante a instrução processual simplificada. E essa instrução processual simplificada, muitas vezes, ela gera um atrito. A pessoa enrosca e fala, eu não consigo fazer. Então, nós detalhamos a instrução, o termo, o que eu escrevo, como é que eu fundamento, o que eu coloco em cada fase do processo para que o comprador não fique paralisado com esse processo de contratação. Um outro aspecto importante, nós temos um termo de referência simplificado, exigido apenas com as informações essenciais, ou seja, objetos, justificativa, requisitos, critérios de pagamento, estimativas de preço, pela média das cotações e adequação orçamentária. Atenção aqui que essa média da cotação das cotações dos produtos que estavam sendo exportados, justamente para você conseguir fazer com que esse balizamento ocorra, porque como você vai ter um excesso de produção, provavelmente o preço vai baixar e você vai acabar tendo algum desequilíbrio. Então, esse detalhamento também está colocado aqui, né? Ou seja, essa pesquisa de preços obrigatoriamente calculada pela média das cotações de potenciais fornecedores elegíveis. Então, aí nós estamos justamente trabalhando esse aspecto da resposta, né? Firmar os contratos, nós temos aí os prazos, por isso a importância desta urgência, lógico. Isso está em tramitação, tem toda uma tramitação das medidas provisórias, para vocês terem uma ideia. Quando nós finalizamos a cartilha, nós estávamos finalizando e acompanhando minuto a minuto as tramitações e os processos aí das emendas da própria medida provisória. Nós tínhamos no dia 18 emendas, mais ou menos, até que no dia 19 foi o último dia para apresentação de emendas. E essa medida provisória hoje consta, deixa eu olhar aqui, 365 emendas a serem julgadas, ou seja, muita coisa pode mudar. Tem vários aspectos que estão sendo trabalhados, por isso que nós fizemos esse pequeno recorte operacional. Então, a vigência dos contratos, hoje, 180 dias contados da publicação da medida provisória e a vigência dos contratos limitados a 180 dias, conforme aqui o artigo 12, incisos 6 aqui da medida provisória. Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto, o sistema de registro de preços. Deixa eu Pois só não. trazer um ponto, que até surgiu Claro. uma dúvida aqui no chat, que eu vou pegar o link um pouco do que Eu você não estou vendo o comentou. chat, tá? Mas vai Tá. me Não, falando. é só um ponto importante que você passou aqui, a questão de pesquisa de preço, que é a questão dos potenciais fornecedores elegíveis. Um ponto importante é que essa medida provisória, ela trata especificamente dos fornecedores que já realizavam exportação. Então, ou seja, você não está trazendo para o processo fornecedores de Não. alimentos, enfim, da lista estabelecida que não fazia exportação. Então, ou seja, quando a média ela é feita em cima de fornecedores que já realizavam exportação. Então, esse é um ponto importante, porque aí o preço ele também é estabelecido em função desse valor que já trabalhava-se a questão da exportação. Que aí houve uma pergunta da questão da lista dos fornecedores elegíveis. Isso só para entender de que os fornecedores elegíveis são os fornecedores que já exportavam. Isso, maravilha. Eu estou compartilhando a tela, eu não estou enxergando o chat, já vai dando uma olhada aí, Hudson, qualquer coisa a gente vai fazendo esse bate-pronto. Bom, outros aspectos importantes aí desse processo de resposta imediato, tá? Então nós temos aqui o sistema de registro de preços, permitindo inclusive com adesão de outros entes federativos, respeitando o limite de até 5 vezes o quantitativo. Isso é uma inovação, isso é uma vantagem, pessoal. Normalmente, o que nós tínhamos dentro da nossa estrutura? O município poderia pegar carona dentro de uma ata do Estado, o Estado poderia pegar carona dentro de uma ata da União. Só que esse caminho de volta não acontecia. Então, para esse aspecto específico, por exemplo, se um município fizer um processo, conseguir destravar, conseguir resolver o problema da contratação desses exportadores, etc. e tal,
o Estado pode pegar carona e a União pode pegar carona. Ou seja, nós estamos aí asfaltando essas vias alternativas de resposta rápida para aquilo que foi identificado como o grupo das entidades beneficiárias, tá? Bom, e aqui, né, nós temos aqui a importância da questão da publicidade e transparência, ou seja, é obrigatória a divulgação no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, e no site oficial dos municípios, indicando a estratégia adotada e os programas e as políticas públicas que serão beneficiados. Ou seja, eu estou fazendo a compra para, por exemplo, a alimentação escolar, eu estou fazendo a compra para um grupo específico, eu estou fazendo para os asilos, eu estou fazendo qual a política pública que está associada com essa ação de excepcionalidade. É importante que nós tenhamos aqui que isso é uma ação de resposta imediata na visão de excepcionalidade. Então, isso aqui resume os aspectos principais. Bom, algumas diretrizes aqui que nós estamos colocando para você que está nos assistindo agora, que fala assim, cara, eu vou trabalhar com isso, vou pegar a cartilha, vou pegar a medida provisória, vamos realizar esse procedimento. Então, aproveitamento dessa oportunidade exige aqui um conceito muito importante de rapidez na organização do processo. Por isso que nós fomos passo a passo no destravamento dessas ações, ou seja, identificar os fornecedores locais que se enquadram no critério da medida provisória, mapear os produtos disponíveis, seja para contratação direta, seja para adesão dos registros de preços, ou o seu município fazer a adesão à ata de registro de preços de algum outro município, de algum outro ente que já tenha conseguido dar esse tipo de resposta. Então, quanto mais rápido algum município interessado dos fornecedores locais conseguir executar esse procedimento, ele cria a condição dos outros, com os seus recursos próprios ou com as novas fontes de financiamento, que ainda não está na medida provisória, consigam fazer esse deslocamento e esse destravamento da produção local. Tá? E a estruturação de um processo simplificado, com documentação mínima, transparente, para garantir a legalidade e a efetivação das requisições, em um processo emergencial, estratégico, para fortalecer a economia local e atender às políticas públicas locais, tendo uma visão muito importante, gente, juridicamente segura, ou seja, você pode começar, você pode seguir os processos, isso está valendo, isso é para valer, tá? Então abordaremos aqui um pouquinho abaixo, um pouco mais detalhado. Eu não vou ler todos os aspectos da cartilha, mas eu vou passar pontualmente essas ações de quem pode comprar, né? Então, aqui, quem pode realizar essas ações está no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Município, que foram todos abrangidos por essa medida provisória. Então, é essencial também que os gestores públicos acompanhem a tramitação da matéria, que poderá passar por novas regulamentações, por novas fontes de financiamento, por novas, assim, pela aceitação das emendas que foram colocadas à medida provisória, tanto no aspecto da tramitação. Isso tudo precisa ser observado. Então, antes de realizar, nós temos aqui embaixo um link para o aspecto da tramitação, para que você observe as últimas atualizações e você consiga fazer isso com bastante segurança, né? Então, quem pode fornecer? Os fornecedores elegíveis são considerados fornecedores elegíveis os produtores de empresas dos gêneros alimentícios que deixaram de ser exportados em virtude de tarifas impostas para os Estados Unidos. Isso é muito importante. Esta solução de contratação não é uma solução para a exportação de uma maneira geral, não é uma solução para novos mercados, não é uma solução para quem quer começar a exportar agora. Isso tudo pode ser desenvolvido sim, mas não no âmbito desta ação específica. É uma ação imediata de resposta. E a forma de comprovação, tá? Da elegibilidade e a lista de gêneros alimentícios foi definida por uma portaria interministerial e poderão vir outras. Poderão vir outras com outros produtos, poderão vir outras com outros aspectos. Mas hoje nós estamos limitados ao que consta na portaria do MDA, interministerial do MDA e do MAPA, número 12, de agosto de 2025, que tem link na cartilha aqui embaixo também. Então, com base na cartilha, e se nós fizermos atualizações das cartilhas, nós sempre vamos manter com toda a estrutura jurídica específica de contratação. Lembrando, há outras resoluções associadas à implementação da medida provisória para implementação de crédito, para implementação de acesso, para implementação de outros aspectos. Nós propositadamente tiramos isso da cartilha, por quê? Porque nós queremos que a pessoa consiga rapidamente executar o processo e se focar na contratação desses gêneros alimentícios. E quem
Quem são as ações? Aqui repetindo, os exportadores diretos com a declaração de perda ou os produtores fornecedores. E nós temos aqui um modelinho, até o que você escreve para fazer com que essa autodeclaração seja executada, tá? Bom, a indicação das políticas públicas atendidas, né? Você deve indicar isso aí, tem um aspecto específico, o sítio e as políticas públicas que serão atendidas, ou seja, que eu estou usando? Eu vou usar essa manga que eu estou comprando para os hospitais públicos, por exemplo. Olha, eu já não tenho recurso da alimentação escolar, mas eu tenho, de repente, um hospital público, Forças Armadas, restaurantes universitários, programas sociais. Vou fazer um processo de inclusão. Você documenta e registra esse tipo de informação. Bom, aqui uma tabela resumo e mais abaixo um passo a passo dessas ações. Os prazos estabelecidos pela medida provisória, eles são absolutamente fundamentais. Atenção, nós podemos ter alterações com novas regulamentações que ocorram, mas hoje, a assinatura dos contratos. Nesse contexto, os contratos deverão ser firmados em um prazo máximo de até 680 dias, contados a partir da publicação da medida provisória, ou seja, 13/8/2025. Então, dessa forma, a data limite para assinatura desse contrato será no dia 9/2/2026. Lembrando, para o tipo de produto, às vezes, se nós estamos na safra da manga agora ou da uva, a nossa urgência é muito maior, não só por uma questão da autorização jurídica, mas da imposição da realidade prática. Ou seja, a fruta está madura no pé, eu preciso dar uma resposta disso. Então, nós precisamos ser muito rápidos nesse processo, tá? Vigência contratual. Os contratos firmados com base nesta medida provisória terão um prazo de vigência de, no máximo, 180 dias. Então, 180 dias para fazer a assinatura do contrato e um prazo de vigência, no máximo, de 180 dias, tá? Alguns pré-requisitos, algumas condições de contratação que estão sendo colocadas nesse regime de execução. Transparência. É fundamental que exista transparência e nós estamos dando um grande exemplo aqui no Brasil de como isso está sendo feito. Então, devem ser observadas medidas para garantir a transparência, o acesso à informação e a indicação clara das políticas públicas que estão sendo atendidas, havendo a necessidade de publicar no site oficial e dar visibilidade a essas estratégias como uma ação de mitigação dos efeitos da tarifa. Bom, outro aspecto importante, né? A observância subsidiária da lei número 14.133. Ou seja, pessoal, não é para você achar que tudo agora você faz só com base na medida provisória, porque ela não é exaustiva o suficiente em termos de processo administrativo, em termos da operacionalização interna. Então, aplicam-se as normas da Lei 14.133 nos casos em que a medida provisória não se manifestou expressamente quanto a isso. Então, por exemplo, na hora que você pega a questão do registro de preço, ela se manifestou especificamente de maneira diferente. Então, eu sigo a medida provisória. E para todo o resto, eu continuo aplicando essa observação, essa orientação que está na medida provisória. Temos uma visão geral, para quem não conseguiu mergulhar ainda no conteúdo, não é de fácil leitura uma medida provisória, porque ela envolve vários aspectos e políticas públicas diferentes que estão sendo construídas a toque de caixa para conseguir dar esse tipo de resposta, mas vamos aí no aspecto do procedimento de contratação passo a passo, ou seja, o que eu tenho que fazer para montar esse procedimento. Então, o primeiro aspecto é a instrução do processo e a motivação. Então, você vai abrir um processo indicando a motivação vinculada à medida provisória, citando os artigos 11 e 12, e nesse contexto você vai justificar o interesse público, o apoio à economia local, a questão da manutenção dos empregos. Bom, abri o meu processo, consigo fazer isso hoje de tarde, termino aqui de assistir, já vou mergulhar na medida provisória, abrir o processo. Aí eu preciso montar um termo de referência simplificado. O termo de referência é fundamental, mas para simplificar o processo de contratação, foi proposto um modelo de termo de referência simplificado que deve ser aplicado de novo apenas excepcionalmente no contexto dos negócios impactados pelo tarifaço. E o que eu preciso colocar nesse meu termo de referência simplificado? Eu preciso colocar, obrigatoriamente, a definição do objeto. Eu tenho que fazer uma fundamentação simplificada da contratação. Nós fizemos exemplos aqui embaixo na própria cartilha. A descrição resumida dessa solução de contratação, tá? Os requisitos da contratação,
os critérios de medição e pagamento, uma estimativa de preços a critério da média desses fornecedores impactados, como o Hudson colocou aqui, e a parte da adequação orçamentária. Hoje, no lançamento dessa cartilha, nós não temos uma fonte de financiamento. Considerando o que o Gilberto colocou, se nós tivermos uma linha de financiamento, perfeito. Aí eu vou conseguir fundamentar um crédito suplementar, etc. Hoje tem que ser com recursos próprios do município para dar esse tipo de ação. Vocês estão percebendo, pessoal? É muito passo a passo e é bem objetivo mesmo. Como é que eu faço? Como é que eu monto? Onde é que está? Pesquisa de preços, né? Para que você consiga fazer essa mitigação, é a realização de preços de maneira adequada, observando atender essa expectativa do público beneficiário, que deve ser aqui, ó, pela média dos valores obtidos em pesquisa de preços. Atenção! Entre os potenciais fornecedores de que se enquadrem nas condições do artigo 11. Então, uma pesquisa de preço simplificada e diferenciada entre as pessoas que foram, entre os grupos que foram prejudicados, impactados por essa ação. Nesse processo deve ter documentos, fontes, datas, metodologias, cálculos e propostas. Nós apresentamos uma planilhazinha simplificada até para facilitar a construção dessa pesquisa de preço. Bom, aqui nós temos, de novo, a nossa ideia original era que nós fizéssemos uma ação, uma cartilha para o comprador e uma cartilha para o fornecedor, mas isso seria de um impacto, muito trabalho para pouco impacto. O impacto hoje é o comprador público. Então, o comprador público vai gerar essa demanda para que os fornecedores consigam aderir nesse processo e consigam fazer a transferência da sua produção para esse rito de contratação. Então, a habilitação deve ser feita de acordo com o artigo 4 da Lei 14.133, observando aqui que não foram deixados de lado as ações do tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as micro e pequenas empresas. Isso tudo continua valendo, você pode aplicar, isso está subsidiariamente colocado lá na Lei 14.133 e na Lei Complementar 123. De novo, aqui, essa instrução do MDA MAPA número 12 apresenta a portaria para as pessoas jurídicas e aí declarando um pouco mais a declaração de perda de aquisição excepcional, a declaração de ao menos uma exportação no Sistema Integrado de Comércio, ou seja, no Siscomex, para o produto objeto da aquisição excepcional a partir de janeiro de 2023. Ou seja, ela está colocando um momento limite em que eu pego essa informação e eu consigo rapidamente identificar que eu estou qualificado. E para os produtores, direta e indiretamente, exportadores, a autodeclaração de perda, que tem um exemplo na própria portaria interministerial que nós reproduzimos aqui embaixo. Bom, vamos aos passos. A dispensa de licitação. Caso, ou seja, já decidi, já entendi, já pesquisei, vou contribuir, tenho recurso orçamentário, quero fazer. Quais são as formas? Posso ir por dispensa de licitação, ou posso ir por registro de preço, ou posso ir pela adesão a uma ata de registro de preço. Por isso que quem fizer o primeiro já abre o caminho para os demais fazerem a ata. A dispensa de licitação deve ser formalizada com despacho de deflagração, parecer jurídico e ato retificando e anexando esse termo de referência simplificado que nós explicamos aqui em cima, com a pesquisa de preços, que nós também já falamos mais ou menos o procedimento, e o aviso, o resultado devem ser publicados no PNCP. Simples e objetivo, consigo fazer isso de maneira simplificada. E no caso da grande mudança, isso sim é uma mudança significativa, muita atenção aqui, você que está pensando em fazer o seu registro de preço, aqui nós tivemos mudanças objetivas. É permitida a adoção do SRP e adesões de caronas nas seguintes direções. E aqui isso muda em relação ao que temos na legislação atual. União, órgão e entidade federal pode aderir à ata de órgãos e entidades de Estado e do DF ou dos municípios. Que no dia a dia da 14.133, o caminho é só o inverso, tá? E os estados e municípios podem aderir à ata de órgão ou entidade gerenciadora dos municípios, e nós temos aí um limite de adesões, o quantitativo total não pode exceder 5 vezes o quantitativo de cada item registrado nessa ata de registro de preço, de acordo com o artigo 12. Bom, indo para publicidade e transparência, você tem essa necessidade de que a estratégia adotada esteja publicada no site do PNCP, ou seja, o aviso, o resultado, o extrato, a ata, o contrato e os aditivos. Ou seja, isso não mudou. Isso não mudou, isso segue ainda a 14.133 e nós podemos já ter dado esse pontapé inicial para o lançamento da cartilha.
Quanto à execução contratual e fiscalização, existem alguns aspectos importantes, ou seja, designar o gestor e fiscais de contratos com plano sucinto de fiscalização, matriz de risco proporcional ao curto prazo, tudo simplificado. Nós precisamos definir também os padrões de qualidade, prazos, entregas, medição e recebimento e manter o registro fotográfico desse tipo de entrega, para evitarmos que nós tenhamos a pessoa fazendo o processo que depois não entrega, teve algum tipo de questionamento e tal, ou seja, isso é uma ação emergencial, mas ela tem que ter muita transparência, tem que ter a documentação do que foi entregue de maneira organizada. E prever as penalidades e mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro quando houver. Ou seja, nós estamos destravando a estrutura administrativa interna. Retomando, nunca é demais falarmos que essa ação, ela continua indicando que você deve aplicar os benefícios das micro e pequenas empresas. Ou seja, nessa ação, se você tem esse exportador ou se você tem esse pequeno produtor que está sendo impactado, você pode fazer uma ata de registro de preços com aplicação da cota de 25%, por exemplo, em que eu vou consumir primeiro desse pequeno, depois do grande. Então, observem que até aqui nós temos essa possibilidade de execução. Quais são esses benefícios, relembrando aqui das micro e pequenas empresas, né? Então, você tem a regularização fiscal tardia, que os municípios possuem prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias para apresentar as certidões de regularidade fiscal e trabalhista. O empate ficto, no caso de propostas entre MPE, você vai ter uma preferência para apresentar uma melhor oferta se for feita uma proposta de uma grande empresa. Existe um critério de desempate de 10% para a melhor proposta e 5% do pregão, ou seja, se você estiver concorrendo com uma grande empresa, você vai poder ter essa chance de baixar o seu valor e passar à frente. Então, isso no processo de contratação é relevante, tá? A exclusividade de contratações de itens até R$ 80 mil, atenção, isso às vezes resolve o problema de um pequeno produtor local, né? Você tem aqui essa condição específica, e aqui muito importante, principalmente para quem for para a condição do registro de preços. Você cria um registro de preço e nessa quantidade de produtos você cria uma cota exclusiva específica para a micro e pequena empresa, e isso pode dar um impacto muito significativo de destravamento imediato. E no momento do consumo da ata, você fala, primeiro nós vamos consumir essa ata da micro e pequena empresa para os hospitais, para as políticas públicas, para as escolas, e depois eu vou consumir o restante da ata. E o estímulo aqui, a possibilidade do artigo, parágrafo 3º do artigo 48, que fala que você pode pagar até 10% mais caro para os produtores locais e regionais, justificadamente. Isso num processo de licitação, no processo de contratação, no caso aí de quem for utilizar essa regulamentação. Ou, em síntese, mesmo sem a previsão expressa na medida provisória 1309, o arcabouço legal já assegura às micro e pequenas empresas locais uma série de vantagens para ampliar a sua participação nas compras públicas. Isso inclui desde a possibilidade de disputar de certames exclusivos até uma preferência em situação de empate e arranjos locais. Ufa! E aí, cadê os modelos? Cadê os modelos de documentos? Zanin, aproveitar Oi, o link lá atrás que você falou na sim. questão do tratamento diferenciado. Tem uma pergunta se as cooperativas de agricultores entram nessa questão do Se tratamento diferenciado. Sim, sim. Então, o que que acontece? Dentro da minha pequena empresa, nós temos aqui na lei complementar 123, nós temos quais são as entidades beneficiárias. Então, você tem a MPE, a EPP, o MEI, o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e as cooperativas. Mas aí, para as cooperativas, tem uma questão que vai estar associada dentro dos limites de faturamento. Então, você precisa estar dentro dos limites de faturamento. Se você é uma cooperativa que já está exportando 10 milhões, por exemplo, você não vai poder ser beneficiada dentro dos benefícios da micro e pequena empresa. Mas se você estiver dentro dessa ação, ou se você tiver uma cooperativa composta só por micro e pequena empresas ou só por agricultores familiares, você também tem essa condição objetiva. Ok? Gente, eu já estou fechando aqui, já ultrapassei o meu tempo, eu vou dar uma puxadinha agora rápida, só para que nós possamos passar ponto a ponto, porque já deu o meu tempo aqui. O Gilberto falou que estávamos pontuais, mas eu estou estourando o prazo aqui, ó. Então, vamos aos modelos de documentos, tá? Isso tudo está claro agora, talvez você que tenha lido a medida provisória, agora você deve estar conseguindo enxergar com mais simplicidade. Então, aqui nós estamos colocando quais são os despachos. Aquilo que nós falamos lá atrás, já está aqui o modelinho. Copia e cola, ajusta para a sua realidade, passa pelo seu jurídico e manda para frente. Então, despacho fundamentado para deflagração do processo. Está tudo aqui escrito, como é que você vai mandar. O termo de referência simplificado. Aqui, uma descrição
de cada uma das ações que está na medida provisória com os objetos mínimos, ou seja, o que eu coloco no objeto, como é que eu descrevo o gênero, a unidade, as quantidades estimadas, a fundamentação. Observem que nós estamos colocando cada uma das características do que deve ter no seu modelo de documento para que você possa fazer um checklist e não ter problema de fiscalização. Então, olha aqui, ó, entregas, logística e cronograma, qualidade, rastreabilidade, condicionamento e prazos, documentos de recebimento, atestos, prazo de pagamento, estimativas de preços com a planilha de cotação de cálculo que nós fizemos um exemplo abaixo e adequação orçamentária, ou seja, empenho, fonte, recurso e dotação, para que você possa justificar essa contratação. Bom, aí a declaração do fornecedor, aquilo que nós temos, o que eu preencho? Gente, está aqui, ó. Copia e cola. Copia, cola, faz isso aqui, preenche os dados, bola para frente, você pode fazer. Essa aqui é a declaração de perda, que você vai colocar, vai fazendo o preenchimento, e aqui você tem a autodeclaração de perda para aqueles 2 casos que nós sinalizamos como as pessoas que estão sendo impactadas por esse processo, tá? Bom, aqui um modelinho simplificado de como é que eu faço essa pesquisa de preços com base no modelo síntese, tá? Então, item, unidade, quantidade, fornecedor, desses que são os elegíveis. E aqui, parecer jurídico, uma emenda indicativa para já dar essa primeira orientação do enquadramento, da dispensa, do TR e da conclusão pela regularidade com recomendação de transparência e publicação e fiscalização via publicação no PNCP, o ato de ratificação no caso da dispensa, já colocando aqui uma parte do que eu escrevo para fazer isso, um aviso do extrato para o PNCP com o modelo, uma minuta de contrato, ou seja, o objeto aqui que eu vou colocar dentro da estrutura de contrato, uma ata de registro de preço colocando o texto essencial, ou seja, colocando aqui já essa fundamentação no artigo 12, parágrafo 1º, para que você não erre na hora que você vai fazer essa ação, a designação do gestor e fiscais de contrato com um plano sucinto de fiscalização, um checklist simplificado de matrix de risco e aqui um aspecto de publicação e transparência. Gente, olha o grau de detalhamento que nós fizemos, e aí para você que vai fazer um cara crachá e você quer realmente ter segurança administrativa, aí nós fizemos pedaço por pedaço, artigo por artigo, um depara. Então, o que é o texto na íntegra, ou seja, do artigo 11? Prevê que os gêneros alimentícios deixaram de ser exportados em decorrência do tarifaço. Aqui você vai, para fins do disposto, ou seja, os ministros do MDA e do MAPA serão os responsáveis por publicar a regra. Então você consegue comparar uma leitura comparada com a orientação do que deve ser feito e a utilização dos modelos de documentos que nós utilizamos ali em cima em todos os aspectos que impactam a medida provisória. Então tudo aquilo que eu estou falando, você consegue checar lá e você consegue checar aqui, ó. Então, aquisição excepcional, será permitida a contratação direta. Então, ele vai falando, esta tabela pode ser utilizada como uma boa referência, imprima, cheque, veja se os seus documentos estão em dia e você vai ter no campo direito uma visão super simplificada do que você pode fazer. E aqui já indo para o final, o quadro dos produtos elegíveis. Pessoal, então aqui, quais são os produtos elegíveis hoje que eu posso fazer no meu processo do meu registro de preço hoje à tarde, depois que eu encerrar isso aqui? Então tem aqui o açaí, tem os códigos da nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, a descrição do MCM, todos os itens que são elegíveis para esse primeiro processo, inclusive algumas observações que são impactantes, por exemplo, para variação de código NCM, que também será, por exemplo, em casos específicos do açaí e outras informações. Ufa! E com base nisso tudo, você ainda tem as referências bibliográficas da própria medida provisória, a portaria interministerial na íntegra, o lançamento dessas informações, a lei complementar 123 e a lei de licitações e contratos. Lembrando aqui que você deve pegar e deve acompanhar também a evolução dessa medida provisória no Congresso Nacional, porque tem todo um processo de tramitação, vai entre as 2 casas, pode gerar impactos, e isso pode ter várias saídas aí, que não daria tempo de eu explicar todos os detalhes, mas isso pode acabar sendo incorporado, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico, não só com as ações para a aquisição de alimentos, mas também com outras informações que podem ser colocadas em termos de políticas de financiamento, entre liberação de crédito, entre recursos adicionais que não dizem respeito exatamente à contratação pública. Ufa! Agora acho que sim, pessoal. E aí, ajudou um pouquinho o material? Já publicaram o link? Eu não sei se postaram aí o link da cartilha, que senão o pessoal deve estar desesperado aí querendo ver. Mas nós Daqui a fizemos... pouquinho eu vou colocar aqui, inclusive, a cartilha, disponibilizar Tá. aqui para downloads.
Eu queria, daqui a pouquinho eu vou ler, inclusive, uma réplica aqui que foi feita daquele seu comentário relacionado à cooperativa, que foi posto aqui no chat um artigo de lei. Mas antes eu queria voltar um pouquinho, Zanin, em algumas dúvidas. Aqui primeiro eu trouxe uma dúvida da Vivi Nakamura, em que ela fala assim que ela não está por fora desse movimento tarifaço, mas só para entender, esse é um movimento para escoar a produção que seria exportada e que não será em decorrência das altas taxas. A pergunta, né? Porque o cronograma municipal normalmente já atendeu as demandas do exercício de 2025, então seria uma compra ou um registro de ata de preço para uma emergencial. A pergunta é essa, se seria uma compra emergencial. Sim. Primeiro, vou te passar a palavra. Primeiro, trazer aqui o reforço relacionado a essa informação de que existe um cronograma, existe o cronograma municipal, a vida continua, mas o que a solução, né, que a medida provisória traz, né, ou seja, o remédio, ele é aplicado à questão da dor da exportação. Ou seja, aqueles produtos, né, que não foram exportados, a ideia é que ele seja escoado internamente. Então, para isso que está se trazendo a medida provisória e a questão da portaria interministerial. Quer complementar, Zanin? Quero sim, quero sim. Pessoal, é muito Maurício, importante que oi, façamos a leitura. Diga, Gilberto. oi, Maurício, só desculpa interromper. Eu Sim. vou pedir licença. Primeiro, parabenizar, viu, Maurício? Sensacional, parabenizar a Geconias, você, Hudson, Bruno, Décio, todo o Tem time a do Fabrini que Sebrae. estava conosco também, autora É, de. sensacional, viu? Muito bacana, didático. O caminho das pedras está aí. Mas vou pedir licença, porque tem outros assuntos aqui, obviamente, muito urgentes, que tem prefeitos na casa me demandando. E eu não sei se o próprio Hudson, o Geconias, pode mediar aí com vocês as dúvidas de todos, mas dizer Sim. que a FNP está à disposição e aqueles das cidades que estão aí nos acompanhando até esse momento, por favor, peçam para os seus prefeitos fazerem pressão política junto ao governo para que esse pedido de R$ 1 bilhão possa viabilizar todo esse caminho que tão didaticamente Maurício apresentou aqui, porque sem dinheiro novo, infelizmente, é muito pouco provável que as cidades se animem ou tenham condições, né, de fazer compra desses perecíveis. Tá bom? Um bom dia a todos. Muito obrigado a vocês do Sebrae, do FNDE. Eu peço a Obrigado, licença para me Gilberto. retirar. Abraço, Hudson. Maravilha. Deixa eu tentar responder aqui rapidinho, aí nós já vamos encerrando também para que possamos aí respeitar os horários de vocês. Mas, assim, pessoal, é muito importante quem está assistindo a live agora, e quem está vendo esse monte de informações e não teve contato com o texto da medida provisória, é preciso que nós tenhamos claro que isso é uma medida de resposta a uma ação de política pública internacional. Então, o conteúdo da medida provisória, ela aborda 90% de outros critérios sobre linhas de financiamento, créditos suplementares, estruturas de financiamento, processo de produção, questão de manutenção dos empregos, etc. e tal, e existem outras regulamentações. Mas existe um pedacinho que estava lá no meio, mas não menos importante, e nós pensamos este pedacinho e falamos o seguinte: isso aqui, como é que eu resolvo? E se nós conseguirmos resolver sei lá, se um município consegue fazer a sua primeira ata de registro de preço, ela destrava o caminho para que os outros consigam apoiar. Então, isso não é uma solução definitiva, não é uma solução de inclusão produtiva para novos produtores, mas é uma alternativa muito eficaz que possui, atenção, uma janela de oportunidade. Então, nós precisamos, nesta janela de oportunidade, garantir que os municípios tenham condições administrativas operacionais para saírem daqui, resolver o problema e conseguirem realizar a sua contratação. Para o município que fez aquilo que nós conversamos, ó, você fez a sua pesquisa e os seus produtores locais serão impactados, faça o seu processo de registro de preço, mesmo que você não tenha dinheiro para você, como seu recurso, contratar tudo, você cria um documento administrativo para que outro município que tenha recurso consiga fazer o aporte na sua ata de registro de preço. E olha que interessante, é uma solução muito inteligente, muito elegante, de uma solidariedade institucional em que os órgãos governamentais vão dar uma resposta de contratação naquilo que podem para resolver esse impacto das tarifas. Tá? Perfeito, Zanin. É, aqui traz, a Ariane, só para confirmar essa questão lá da questão da cooperativa de agricultores, participar do tratamento diferenciado,
Ela Hum, colocou aqui o parágrafo 4º, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei, incluindo o regime de que trata o artigo 12 da lei complementar, para nenhum efeito legal a pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo. É só para confirmar a informação da questão das cooperativas no tratamento diferenciado, em função do trabalho que ela executa junto às cooperativas. Oi, Ariane, você quer comentar aqui, querida? Pode falar aí, fica à vontade, querida. Ei, Zanin, tá joia? Tudo Bom dia, bom? pessoal. Zanin, só por questão lá da lei complementar, quando a gente Sim, vai especificamente, cadê aqui que eu peguei ele? pega aí. Que eu mandei para o Hudson aqui. O artigo 3º fala, para efeitos dessa lei complementar, considera-se MPE a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual e a responsabilidade limitada. O empresário, do artigo 966, desde que, aí vai lá definindo, parágrafo 4º, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar para nenhum efeito legal, aí coloca elencando quais são o rol lá taxativo, e inciso 6, constituído sob forma de cooperativa. Então, uma letra bem rasa, tá, Dani? Bem rasa. Sim. É porque, como a gente trabalha muito forte com cooperativa de agricultura familiar, e aqui as cooperativas são bem organizadas, a gente pensa que, principalmente a de café, ela seria prejudicada com esse tarifaço. E a gente tem também aqui grandes compradores em Minas, como Exército, Marinha e Aeronáutica, que compram muito café. Então, a gente poderia, Uhum. talvez, direcionar. Só que eu entendo que ela não entraria nessa cota de 25%, a cota dos 80 mil, por causa desse artigo. Então, ela entra como um licitante tradicional, mas não com aquela cota reservada. Então, isso é um tema que é um tema de discussão. Eu já vi várias opções dizendo um lado que o outro. Eu aqui eu acredito que, por exemplo, aí como fundamento, Ariane, eu pegaria lá na Lei Complementar número 147, que fez o processo que colocou os agricultores familiares como equiparados para fins de contratação pública. Então, o que que acontece? Ele tá equiparando o agricultor, a natureza jurídica do agricultor familiar, por exemplo, como um equiparado a uma micro e pequena empresa que tem direito e poder de fazer esse tipo de execução. Há uma discussão jurídica sobre isso, nós podemos aprofundar, mas o nosso objetivo é que nós consigamos garantir esse processo de inclusão. Mas assim, eu entendo essa fundamentação, mas eu retomo aí essa ação da Lei Complementar 147, que ela Eu, fez essa equiparação. E aí o que acontece? Ela trouxe o agricultor familiar, o produtor rural, pessoa física. empreendimento familiar. Exatamente. Então, nós temos aí esse processo de inclusão e nós estamos querendo justamente dar esse tipo de resposta para o público. Mas eu vou fazer um levantamento mais profundo, até discuto contigo depois, e aí nós podemos passar uma posição até oficial aí do Sebrae com um questionamento desse aspecto. Mas, lembrando, o nosso objetivo é que nós consigamos incluir esse público-alvo dos agricultores como um pleno beneficiário. O que acontecia antes? Acontecia antes que, por exemplo, se um agricultor familiar ou uma cooperativa quisesse fornecer para um hospital no mesmo município, ela não teria o direito de benefício de micro e pequena empresa Uhum, porque ela é cooperativa. Então, quando ela foi equiparada nesse procedimento, nós estamos entendendo que o hospital vai poder criar uma cota de 25% e permitir o acesso para ela. Mas lembrando, essa é uma discussão é técnica uma discussão importante, jurídica. é uma discussão jurídica importante, mas isso não impacta que o pessoal que está nos assistindo agora faça a cota de 25% para micro e pequena empresa. Porque mesmo que não entre a cooperativa, é importante que nós criemos esse espaço de Uhum. participação e fornecimento em quantidades que sejam condizentes com a capacidade produtiva desse produtor local. Porque senão você pode ter uma quantidade gigantesca e aí ele ganha o item e não tem como entregar. Então nós Com precisamos colocar certeza. de qualquer forma, tá? Tá. Obrigada, Zanin. Vamos lá. Dani, mais uma dúvida, que a aquisição de produtos da agricultura familiar e produtos rurais não são de ordem local? Só posso comprar de produtores do nosso município? Então, se não tem nenhum exportador na minha cidade, eu não posso adquirir da cidade vizinha, correto? Calma, esse é um tema importante. Leia de novo para mim, para eu entender a pergunta certinho. A Porque, pergunta leia de novo aí. Ah, se a aquisição da agricultura familiar e produtos rurais não são de ordem local. Só uhum. posso comprar de produtores do nosso município? Então, se não tem nenhum exportador na minha cidade
eu não posso adquirir da cidade vizinha? Vamos lá. Então, existem algumas questões que são importantes, que quando nós falamos da compra da agricultura familiar, nós temos algumas políticas públicas diferentes. Então, por exemplo, nós temos a questão do PNAE e do PAA, que tratam especificamente políticas públicas para os agricultores familiares, e ele é regido pela Lei 11.947, por exemplo, que é o que nós utilizamos na parte do FNDE, quando nós estamos fazendo aquela compra dos 30%. Ali, você tem um processo de chamamento público, que você faz uma chamada pública, que é muito inteligente, muito eficaz. Ou seja, eu faço a chamada pública, o agricultor vai plantar e aí eu consigo fazer uma produção e fazer esse tipo de organização. O que está acontecendo aqui não é a utilização desses mecanismos jurídicos, está sendo criada uma condição excepcional de contratação por dois mecanismos, por dispensa e registro de preços, para a incorporação desses quantitativos que não puderam ser exportados, para que você não tenha um problema de perder a safra ou perder esse processo produtivo. Então, lembrando, aqui nós estamos fazendo uma medida de excepcionalidade. Essa excepcionalidade criou um mecanismo de colaboração financeira e administrativa entre os entes federativos, que não existia de maneira clara, de maneira bidirecional na Lei 14.133. Antes, por exemplo, um município pode pegar uma ata de registro de preços da saúde, por exemplo, do Estado ou da União, mas o oposto não poderia acontecer. E agora, como todos os entes podem pegar carona em todos os entes, você cria uma capacidade de você colocar um seu chapéu financeiro e falar assim, ó, eu tenho tanto, eu quero comprar manga, estou aqui um pouco na outra região, manda para cá, que eu vou mandar isso para o hospital. Então é esse mecanismo que foi criado como uma das alternativas, volto a dizer, excepcionais de 180 dias para resolvermos o problema da contratação. Então, eu posso sim fazer essa contratação da agricultura familiar e eu não respeito essa questão da prioridade local, regional e tal, que está na outra legislação da 11.947, ou nas políticas públicas da compra institucional, por exemplo, do PAA, ou das contratações do FNDE. Quando o FNDE, se ele aprovar esse valor de recurso adicional, aí sim, nós vamos seguir essa regulamentação, vamos colocar esse valor e vamos seguir os procedimentos. Ou do que está hoje na medida provisória com a regulamentação do mapa, ou de uma futura regulamentação que surge. Perfeito. Tem mais uma pergunta, mas eu vou fazer um link com um fechamento também, Zanin. Como eu falei no início, nós temos, né, o Cidade Empreendedora, ou seja, nós temos um conjunto de metodologias ligado também à agricultura, que nós podemos auxiliar e ajudar os municípios à utilização desses recursos, tanto do PA quanto do PENAI. Com relação à lista dos produtores, nós aqui do Sebrae já desenvolvemos uma versão, temos outras versões aqui em desenvolvimento, de um dashboard, de um painel, onde é possível identificar as áreas mais afetadas pelo tarifário. Eu tô achando que o Hudson Hudson caiu. travou. Geconia, você tá aí para terminar, para fazer um encerramento? Alguém aqui voltou, Eu Hudson? Hudson tô... voltou. Opa, Voltou, Você, Hudson. você caiu aí. caí? Eu tô aqui a postos, caso o Hudson caia, tá, Se pessoal? cair, passa a bola, você corta aí, Geconia. Vamos lá. Pode ficar tranquilo. Eu ouvi tudo que vocês estavam falando, talvez vocês não tenham ouvido falar aqui a minha parte, Parou no mas... dashboard para mim, na hora que você falou, repete o... não. Tá, no dashboard. Então, o Sebrae, nós desenvolvemos aqui um dashboard onde é possível identificar as áreas mais afetadas aí pela questão do tarifaço, mas isso está via cidade empreendedora. Então, qual é a nossa orientação? Assim, procure o Sebrae local para que, junto com cidade empreendedora, a gente entre não só com essa visão dos produtores que estão perdendo as exportações ou as áreas mais afetadas relacionadas a isso, mas fazer com que você compre da maneira adequada, da maneira certa, de acordo com a medida provisória, de acordo com a portaria interministerial, e, além disso, fazer todo o acompanhamento dos desdobramentos disso. Ou seja, pode surgir atualização, podem surgir novas versões. Aqui nós vamos estar trabalhando junto com a FNDE. Então, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito dinâmica, e isso é importante estar junto com a gente, para a gente estarmos juntos durante toda essa jornada. Então, esse é um ponto importante. E de forma geral, eu queria agradecer, né, assim, pela participação de todos vocês, pelo entusiasmo. Recebi aqui várias mensagens, as pessoas elogiando o trabalho. Então, assim, para a gente é muito gratificante fazer essa entrega e entender o quanto que isso pode ajudar vocês durante todo
esse trabalho de todo a melhoria desse ambiente de negócio, até principalmente pela questão do impacto do tarifaço. Diaconias, quer fazer o fechamento final aqui com a gente? Pois não, Hudson. Reforçar aqui as palavras que já foram ditas, pessoal, por todos os interlocutores. A gente, de fato, vive um momento em que somos instigados, né, a trabalhar juntos. Acho que o papel do SEBRAE é esse, é de apoiar estados, municípios, para que possam ter os insumos suficientes necessários para enfrentar essa questão de uma maneira mais ágil, mais eficiente. Não há dúvidas, como o próprio diretor Bruno colocou no início, que o instrumento da compra pública é um grande vetor de desenvolvimento local e talvez, né, um grande aliado nesses momentos de excepcionalidade. E ficamos muito felizes por ter, e aqui já parabenizando toda a coordenação do Hudson, o trabalho do Zanin, das unidades aqui da UCOMP e da Unidade de Soluções do Sebrae Nacional, por a gente ter conseguido produzir algo tão rico num espaço de tempo tão curto. A gente continua aqui à disposição, acreditamos que esse olhar atento e a provocação que a presidente Fernanda fez, esse olhar atento da FNDE, a provocação que foi feita, e que possamos ter um encontro nacional, né, envolvendo profissionais de diversas áreas, para que a gente possa levar, Zanin, ao cabo todo esse circuito, sabe, que envolve a questão da compra de gêneros alimentícios, é fundamental. Dúvidas existirão, a gente está aqui à disposição para que a gente esclareça e esteja com vocês nessa caminhada. Fica aqui da nosso DT, né, um abraço fraterno a todos e a todas e esperamos estar juntos em breve. Obrigado. Só uma consideração final, Jack, é o seguinte, eu queria deixar muito claro aqui, reconhecer um trabalho, isso foi um trabalho de uma equipe, e principalmente destacar aqui o trabalho da Fabrini Schwartz, que é a nossa especialista na parte de agricultura familiar. Então, nós chegamos juntos, eu foquei muito no aspecto operacional, administrativo, com vistas a simplificar, mas nós tivemos eu diria que uma atenção e, ao mesmo tempo, um desespero. Imagina você dormir com 18 pedidos de emendas e acordar com 365 pedidos de emenda. E aí nós falamos assim, nós vamos colocar isso tudo na cartilha? Falando, não, nós vamos esperar a tramitação, vamos trabalhar de forma simples e de forma operacional, mas eu quero sim só reconhecer aqui que o SEBRAE possui uma equipe especializada na parte de agricultura familiar, que é a Fabrini Schwartz, que está desenvolvendo essas metodologias e que pode auxiliá-los aí, se vocês tiverem alguma dúvida mais objetiva quanto ao seu produto. E eu também posso auxiliar aí na parte da montagem e da preparação dos instrumentos de contratação segundo a 14133. Só para deixar aqui esse registro do trabalho, que foi um trabalho a várias mãos. Zanin, perfeito o registro e, sem sombra de dúvida, a participação da Fabrini foi essencial, fundamental para a elaboração da cartilha. O importante é isso, estamos todos juntos, pessoal, e juntos com vocês, tá? Contem com o SEBRAE, com certeza com a FNP nessa jornada. Nosso muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado.